aqui, falando sobre os precursores dos profetas literários. O profetismo literário veterotestamentário constitui uma forma relativamente tardia do fenômeno profético, né? Então a gente vê que assim, este se apresenta de diversas formas e já aparece nos tempos pré-israelíticos e israelíticos, manifestando-se tanto em grupos estáticos, né, de êxtase, como lá em 1º livro de Samuel, capítulo 10, capítulo 19, como também indivíduos destacados. Balaão em si nem deveria estar entre os profetas israelitas, porque ele é estrangeiro. Diz que pronunciou nos primórdios uma palavra poderosa sobre Israel. Foi uma maldição que Javé transformou em bênção. Deuteronômio 23. Ou Balaão teve de pronunciar, né, por solicitação de Javé, uma bênção, em vez da maldição que esperava que dissesse. Em todo caso, a tradição bastante extensa, constituída de um fio javista e outro eloísta, é marcada em alto grau por elementos proféticos, como a experiência da coação divina ou a revelação em forma de visão e palavra. E aí, os complexos narrativos, por exemplo, o ciclo de sagas sobre Elias e Eliseu surgiram de narrativas isoladas que devem ser questionadas uma a uma quanto ao seu fundo histórico e a sua formação. Justamente onde há narrativas passam para o plano milagroso e lendário, elas apontam para além dos fatos históricos e sugerem que aí não atua a pessoa do profeta, mas o próprio Deus. E então, como homem de Deus, ou vidente, e até mesmo como espírito de um morto, ele repassa informações, no caso, né, a questão de Samuel, o primeiro dos profetas individuais, como homem de Deus, ou vidente, e até mesmo como espírito de um morto, ele capítulo 28, versículo 7 de 1 Samuel, ele repassa informações, apresenta-se como líder de um grupo estático, e na história de sua infância, certamente mais recente, lhe é atribuído o título de profeta, capítulo 3, versículo 19. O profetismo torna-se um corretivo crítico em relação à monarquia. Então, enquanto o rei governa, o profeta é como se estivesse dizendo o seguinte: rei, existe um rei maior, né? E aí eu não estou olhando para vocês porque senão vai embolar a vista, tá, gente? Elias é, pelo menos do ponto de vista dos tempos posteriores, o mais importante dos profetas pré-literários. Por trás dessa narrativa de 1º livro dos Reis, capítulo 21, encontramos duas concepções distintas de direito: o poder em conteste do rei, concepção corrente no território cananeu, e a inalienabilidade da herança de acordo com o direito israelita. A importância de Elias se expressa, por fim, na tradição segundo a qual ele, na sua condição de sucessor de Moisés, se dirige à origem da fé em Javé, ao monte de Deus, experimentando ali uma teofania. Deus não mais se manifesta nos fenômenos naturais da tempestade, do terremoto e do fogo, mas no silêncio, né? Então a gente, por exemplo, percebe que, como Natã havia feito antes dele, Elias se engaja na defesa da justiça. Lembra quando o rei mandou matar Nabote? E aí nisso, na tradição do arrebatamento de Elias, da sua ascensão aos céus numa carruagem puxada por cavalos de fogo, está expressa a ideia de que ele foi um profeta singular. Mas este episódio, a que Eliseu assiste como espectador e sucessor, já faz parte do ciclo de sagas sobre Eliseu. Entende-se, portanto, que o carisma de Eliseu não tenha advindo diretamente de Deus, mas tenha sido intermediado por Elias, assim como os anciãos de Israel, segundo Números 11, versículo 17 e 25, recebem também parte do espírito de Moisés. O próprio Eliseu é mestre de um grupo de discípulos que ao menos ocasionalmente se reúne. Embora a confrontação com a religião de Baal fique em segundo plano nas tradições de Eliseu, parece que juntamente com seus discípulos ele conspirou para que se fizesse a assim chamada Revolução do Entusiasta de Javé, como revela o título honorífico Carros de Israel e seus cavaleiros, ou seja, seus condutores, né? A atividade política de Eliseu também incluiu algum tipo de participação na guerra com os arameus, por exemplo. A gente vai observar, né, dentre algumas narrativas, algumas que merecem atenção,
é a do caso de Naamã, que se converte à fé em Javé, mas é obrigado a prestar serviço num templo estrangeiro, devido às suas implicações teológicas. Conversão de um estrangeiro, porém, dispensa do cumprimento do primeiro mandamento. É interessante, né? Porque Eliseu fala, vai em paz. E na única narrativa que trata deste profeta do período pré-literário, eu poderia observar a questão do profeta Micaías. Elias foi taxado pelo rei de inimigo meu, né? E o rei de Israel comenta sobre Micaías como o filho de Imlá, né? Nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Primeiro livro dos Reis, 22, versículo 8 e 18. Vocês lembram dessa narrativa, né? Lembra disso? Então, e aí aqui, na única narrativa que trata desse profeta Micaías, do período pré-literário, que ainda merece ser mencionado, já se delineiam os contrastes que mais tarde aparecem no profetismo. A contraposição de profetas profissionais que prometem a salvação e o profeta individual que anuncia o juízo iminente. Então a gente percebe, por exemplo, uma coisa é o profeta palaciano, outra coisa é o profeta independente. Ambos são profetas, mas um está vinculado. É como, digamos, por exemplo, nós, pastores, diáconos, pregadores, nós pertencemos a uma denominação. Então nós não somos totalmente livres e não somos 100% independentes. Quando você vai pregar numa outra denominação, há um protocolo. Quando você vai pregar numa outra denominação, há um outro protocolo. Quando você vai pregar na sua, é um outro protocolo. Ou seja, quando você é um profeta palaciano, você está de acordo com o contexto do palácio. Quando você é independente, você larga o aço e não está nem aí. Micaías era o profeta que falava coisas ruins contra Acabe. Elias era o perturbador de Israel. Por quê? Não estava preso a nada. É como, por exemplo, se você é pastor de uma determinada igreja, você está vinculado àquela comunidade. Então, querendo ou não, o controle do discurso pode ser seu, mas não apenas seu, do grupo também. O seu sucessor, ele vai precisar rezar numa determinada cartilha. Por quê? Porque lá atrás você moldou o pessoal numa mentalidade e aquele pessoal não percebe que tem aquela mentalidade, mas tem. E aí, o que vai acontecer? O seu sucessor, ele vai estar numa situação que ele não vai estar independente. E aí é nessa hora que muitas vezes surge o conflito. Ou então, você tem um protocolo na sua igreja, mas você não vive só na sua igreja, você vive numa denominação. Então você está de certa forma preso àquilo ali. Daí onde eu pressuponho que João Batista, descendente de família sacerdotal, de acordo com a Bíblia, ele vai para o deserto pregar. Porque eu desconfio que se ele estivesse lá, na casa do papai, ele não ia poder ser o João Batista que ele era no deserto. Pastor, o palaciano, mesmo dentro do palácio, ou dentro de uma determinada igreja, se Deus não está falando ele não, ele até faz, mas por exemplo, olha só, olha Elias falando com Acabe, e olha Natan falando com Davi. É diferente, não é? Se ele for falar de qualquer maneira, o cara... Elias falou de qualquer maneira. Porque ele está fora. Era independente. Entendeu? Então, para a gente fechar aqui para ir embora, não vai dar. Né? Até que ponto a narrativa é influenciada por esta situação mais recente e ilustra de forma didática a exemplar distinção entre o profetismo autêntico e profetismo falso, e até que ponto a narrativa reproduz eventos históricos do passado, ou é uma releitura. Micaías não só prevê o juízo iminente que afetará todo o povo. Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor, mas tem condições de esclarecer por meio de uma outra visão em que participa do conselho da corte celestial. Vi Javé assentado no seu trono, como Isaías viu no capítulo 6. A mensagem salvífica falsa de seus adversários. O Espírito se tornou espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Em tais visões se esboça a mensagem de juízo dos assim chamados profetas maiores, ou se antecipa na mesma retrospectiva. Independentemente de como seja o fundo histórico dos livros de Samuel e dos Reis,
que na Bíblia hebraica, Fernando, lembra do que você falou lá atrás? Seria livros proféticos. Que temos dificuldade em clarear, persiste a certeza de que já os profetas pré-literários, deixa eu ver aqui, já os profetas pré-literários ousavam enfrentar o rei com ameaças e promessas no seu engajamento por Javé. Os profetas literários transferem esta mensagem ao povo todo. Então a gente fecha aqui, né, esse bloco sobre o profetismo, e que a gente pare para pensar na atualidade do movimento profético, se a gente se inspirar neles, né? A gente vai reparar, né, que algumas coisas parecem ser mais atuais do que nunca. Tá ok? Uma dúvida para o senhor falou a respeito de